Olá, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos ver o capítulo 22 do livro de Números. Vamos orar, porque Deus tem muito a falar aos nossos corações. Deus, ai, obrigada, Senhor, porque a tua mensagem, ela é densa. A tua mensagem, ela é clara. A tua mensagem para nós hoje, Senhor. Quanta fumaça, Senhor, de que o Antigo Testamento é confuso, é cheio de violência, é só genealogia. Meu Deus, não é de difícil compreensão, porque o teu Espírito está conosco, Senhor, nos ensinando, iluminando. Então, coloca em nós, Senhor, mais sede pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco essa manhã, falando à nossa mente, aos nossos corações, Deus, e nos ensinando que enquanto a gente buscar e bater, tu nos farás encontrar quando abrires a porta. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje vamos para o capítulo 22, né? Continuando a nossa jornada, mas vamos lembrar onde é que a gente deixou na semana passada, né? Semana passada nós vimos a segunda parte do capítulo 20, né? Quando começou o enfrentamento entre aquele povo de Israel e os habitantes da terra a ser conquistada. Só que a coisa interessante é que o povo de Israel não queria confrontamento, porque eles ainda estavam chegando ali pelo sul, eles ainda estavam ali se aproximando. E aí o que aconteceu, né? Moisés mandou mensageiros para o rei de Edom, e o rei de Edom os edomitas, né? Aquele povo, eram os descendentes de Esaú. Lembra aquela história assim de Esaú e Jacó? Então, Moisés mandou um recado dizendo assim: o teu irmão Israel, mas Israel era o nome atual de Jacó, que era o gêmeo de Esaú, o pai da nação edomita. Enfim, ele começou a dizer: olha, aconteceu tudo aquilo com a gente ali no Egito, e agora a gente está voltando para casa, a gente quer só passar pela terra. Aí o que aconteceu? Os edomitas disseram não, de jeito nenhum, né? E aí eles resolveram: não, a gente vai por outro lugar. A gente vai, em vez da gente seguir aqui pelo caminho do rei, que ele chamava, a gente vai seguir por outro canto, a gente só quer paz, a gente não vai entrar, né, em nenhum conflito. E aí o que aconteceu, né? Eles foram seguindo e aí chegaram mais para frente e um rei, o rei Cananeu de Arade, ele atacou o povo de Israel, capturou alguns. E aí o povo de Israel fez um voto ao Senhor: Senhor, a gente vai lutar com esse povo, a gente vai conquistar esse povo para ti, não é para nós, porque eles lembram, eles não tinham chegado na terra ainda, mas a gente vai fazer isso para honrar o seu nome. Resultado, eles tiveram vitória, e tiveram uma vitória, minha gente, vocês precisam ir lá ver, né, no vídeo anterior, como Deus deu a eles uma vitória lá no Monte Ormá, na cidade de Ormá, onde eles tinham sofrido uma derrota quando tentaram conquistar por conta própria, né, a terra prometida. Lá, ai, mudamos de ideia, vamos conquistar, e foram lá e foram derrotados por esse povo em Ormá. Agora eles tiveram vitória, porque o Senhor deu vitória a eles. Enfim, mais uma vez, né, o povo murmurou. A gente já está chegando nesse hábito aqui, assim, mas esse povo está murmurando de novo. Sim, lembra, isso somos nós, minha gente. Este povo somos nós. A gente murmura, a gente reclama. Ou é altivez, ou é murmuração? Vocês já repararam isso? Assim, ai, eu sou pobre, tá ruim, ai, coitado de mim. Ou então é, deixa comigo, que eu sei tudo. Ai, eu sei nada, não preciso de ajuda, tô aqui, sou que mando. É muito complicado esse negócio. Então, a gente precisa realmente entrar no equilíbrio, né, de Deus. Enfim, o fato é que Deus quis mostrar a eles que eles precisavam de ajuda, sim, né? Mas não era uma questão mesmo de tá tudo ruim, né? Aqui, mas você precisa olhar para mim como Deus, para a salvação. E aí teve aquele episódio, né? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze.
e colocar ela no alto de um poste. E aquilo ali apontava para Jesus. Quem olhasse para Jesus era salvo, quem não olhasse para Jesus ia morrer, que é o que aconteceu com muitos deles, com aquelas cobras, né? Aquelas serpentes que estavam ali. Enfim, a gente viu a continuidade que Deus permitiu que eles enfrentassem adversários mais fortes, e aí isso ia ensinando a eles a ter confiança no Senhor. É o Senhor que nos dá a vitória, né? E aí não importa se a gente é forte, é fraco, se o inimigo é forte, nós somos fracos. O que importa é que Deus está do nosso lado. Nós temos a vitória por causa dele. E aí, eu queria só chamar a atenção para os Salmos 35, 10, 12, diz assim: Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo, né? Isso aí, para quem não anotou, Salmos 35, versículos 10 a 12. O Senhor foi fazendo isso. E agora, começando em Números 22, né? A gente já viu, como a gente acabou de falar, esse histórico de vitórias recentes, enchendo a bola, né? A confiança, a fé, estimulando a fé daquele povo, né? E a gente deve buscar essa fé, porque é essa fé que nos faz ousar em nome do Senhor. E lembra, para nós a fé não vem pelas guerras, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente precisa estar junto dessa palavra para ter fé e enfrentar os nossos inimigos, que hoje são inimigos espirituais, não são mais aqueles. Tudo a ver. Toda palavra que você lê no Antigo Testamento, milhares de anos atrás, se aplica à sua vida e à minha, tá? Então, versículos 1 a 4 diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor, olha essa palavra, pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, outro povo, né? Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma multidão, uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Gente, dando tom aqui do que a gente vai ver agora, né? Primeiro, os moabitas, que a gente falou aqui, né? Lá no versículo 1, que eles estavam, que se acamparam na planície de Moabe, eles eram descendentes de Ló, primo de Abraão. Você lembra da história de Ló lá, que a mulher virou pedra de sal? Enfim, esses eram os descendentes de Ló. E aí, esses caras eram nascidos daquele incesto que aconteceu entre Ló e a filha mais velha dele, né? Que gerou os Moabitas, aí depois daquela destruição lá de Sonoma. Então, essa é a história daquele povo, eles estavam habitando ali. E aí, a notícia a respeito das conquistas de Israel, das vitórias que eles tinham tido, já estava se espalhando. Ei, estou ouvindo aqui que eles estão chegando e destruindo povos. Lembra que eles nem queriam tocar, eles não tinham intenção, mas como eles avançaram e pegaram, capturaram israelitas, eles fizeram isso. Aí o que aconteceu? Essa notícia se espalhou e chegou lá na frente antes deles, né? E agora o que aconteceu?
esse rei, né, mandou buscar, Balaque, ele mandou buscar um profeta, mas esse profeta era de uma terra estranha, né? Vocês viram de onde é esse profeta? Ele era de Petó, perto do rio Eufrates, que era a sua terra natal. E aí, onde é isso? Isso aqui é o lugar da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Balaão, o profeta, ele era da Mesopotâmia, era a região da Babilônia e da Assíria. Lembra desses povos? A gente conhecida, que é até mais perto do lugar onde saiu Abraão, né? Mas o que acontece? Esse cara era um profeta lá, significa que ele dava palavras, e segundo a crença, né, de Balaque, o que ele abençoava estava abençoado e o que ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Ele disse: venha para cá, porque eu quero que você lance uma maldição contra esse povo. Veja só. Ele não contratou alguém para dizer o que é certo e o que é errado, né? Você ouviu de Deus. Ele não disse que Balaão ouvia de Deus. Ele não disse que ele ouviria de Deus. Ele disse: eu quero que você venha para amaldiçoar aquelas pessoas, porque eu quero vencê-los, né? Então, a intenção aqui definitivamente não era boa, era muito ruim. E aí a gente precisa ver o que que vai acontecer com essa mensagem, né? Que acordou, vamos dizer assim, trouxe Balaão para dentro dessa história aqui. E aí a gente vai. Eu quero que você preste atenção nos detalhes para você ver o que que você entende da postura de Balaão, tá? Balaque a gente já viu, né? Mandou um recado dizendo: vem aqui para amaldiçoar esse povo. Versículo 7, ele diz assim: os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Oi? A gente está falando aqui de um profeta que é pago, tá certo? Não. Tem gente que tem dúvida se Balaão era um profeta bom ou se era um profeta ruim. Gente, olha aqui os sinais. Pelos sinais, você conhece isso aqui. Olha, eles partiram com o dinheiro necessário para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, a gente já falou, né? A história dele levaram a quantia necessária para pagar, porque havia um preço para a atuação de Balaão. Outra coisa é que eles contaram qual era a intenção, está dito aqui no texto, de Balaque. E aí, o que que esse Balaão, né, esse profeta, deveria fazer imediatamente? Ele dizia: não, olha, esse aqui tá totalmente errado, né? Amaldiçoar pessoas. Aí o que que ele vai fazer? Ele diz assim: ah, fica aqui de noite. Ele hospedou os caras. Fica aqui que eu vou ver o que que Deus quer fazer com esse negócio daí, né? Ele chegou ali e colocou, eu diria assim, panos quentes. Olha, esse negócio da gente brincar com o mal é muito perigoso. A palavra de Deus diz assim: afaste-se da aparência do mal. O negócio parece que é ruim, parta para o outro lado, suma dali. Não vai investigar, teve uma batida, eu vou lá, vou ver quantos morreram. Você é médico, beleza, vá lá, você pode ajudar. Se você não é, saia dali, porque você não é guarda de trânsito, porque você não vai arrancar alguém de dentro de uma serragem, isso é coisa de bombeiro. Faça busque, né, uma coisa que seja boa e não uma busca que seja ruim. A gente tem um instinto, né, de formiga, de ficar tudo ali. Não, aqui tem alguma coisa ruim, eu quero ver como foi, né? Aí cria um engarrafamento, enfim. Vamos para frente com esse negócio. Aconteceu isso aí, né? Tudo isso, né? Todos esses sinais nos levando mesmo a entender
que a coisa não estava exatamente do jeito que Deus faria. Versículo 9, né? Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Olha, Deus vai chegando. Lembra quando ele disse para Adão ali: Adão, o que você está fazendo? Onde é que você está, Adão? Né? Deus tira essa assim de doido. Aí assim, ei, o que está acontecendo aqui? Né? Como se ele não soubesse. Aí ele diz para Balaão: Quem são esses homens que estão aí com você? Aí Balaão responde a Deus: Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem, bem citando o que aconteceu, né? Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Então, estão vendo? Ele sabia qual era a intenção de Balaque. Talvez, olha essa palavra, talvez. Então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Ele estava querendo ver se a atuação de Balaão podia ajudá-los a derrotar aquele povo. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles. Isso é claro ou você precisa de interpretação? Ele disse: não vá com eles. Às vezes Deus diz a coisa claramente para a gente fica: ai, Deus, mas peraí, esse cara aqui, ele é tão bonzinho, né? Ele me levou para jantar, ele me trata bem, ele não sei o quê. Deus disse: sai daí. Mas você insiste, né? Naquele emprego que não funciona direito, você tem que mentir para o cliente, naquela coisa que lhe leva para o mal, naqueles colegas, agora para ali, para aquele lugar. Para com isso. Deus está te dizendo, não vá com eles, né? E continua: você não amaldiçoará esse povo, porque é povo abençoado. Deus disse, fechou, né? A história, povo abençoado de Deus, minha gente. Ele é protegido de maldição. Às vezes você fica assim, ai, fizeram um trabalho que não sei o quê. Eu via tanto isso, agora eu acho que o povo está mais esclarecido, graças a Deus, mas eu via muito assim, ai, tem alguma coisa ali naquela casa, ai, não sei o quê. Olha, eu vou dizer uma coisa: maldição não pega o povo de Deus, porque nós estamos protegidos debaixo das asas de Deus. Agora, se você crê naquilo, né, no poder daquilo, mais do que você crê num Deus todo-poderoso que lhe protege, aí você descamba para lá, mas é você saindo debaixo da proteção. Tá entendendo? É assim. Versículo 13, bora lá. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: Voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Veja bem, ele disse: O Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Ele disse: Eu não quero ir, eu não vou, eu acho isso errado. Ele não tem uma postura, não, viu? Ele está ali só comunicando o que aconteceu. Ele disse a Deus e agora está dizendo aos mensageiros de Balaque. Aí, versículo 14. Os oficiais moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros oficiais em maior número e mais importantes do que os primeiros. Será que o relato dos enviados que foram, né, convidados a pernoitar, sugeriram, né, que Balaão não estava tão seguro assim? Porque eles foram convidados para pernoitar. Aí ele disse: Olha, Deus disse que esse negócio não é bom, não, né? Em vez de ele tomar uma posição, aí o que Balaque fez? Enviou. Agora, diz a palavra, né? Mensageiros mais importantes. Às vezes é o prestígio, né? Ai, você é bom, né? Ai, sua palavra, que maravilha, né? Vou levar você para falar para o povo aqui. Aí tem muita gente que faz isso, né? Venha cá e convence esse povo a fazer isso, né? Eu quero comprar aquela propriedade, vamos ali para a gente fazer uma campanha, né? Campanha. Cuidado, minha gente, porque a gente precisa estar ligado no que Deus quer fazer. Não, mas é uma causa boa. A gente quer construir um templo. Não sei o quê. É a vontade de Deus. É o que Ele está querendo. Foi Ele que mandou você fazer isso, porque os planos são de Deus, né? A gente só segue. A gente vai atrás, né? De onde Deus está apontando. É lá que a gente vai. Enfim. Primeira Tessalonicenses, olha uma referência aqui. Primeira Tessalonicenses 5:22 diz assim:
Afastem-se de todo tipo de mal. E algumas versões dizem, afastem-se da aparência do mal. Essa é a referência que eu tinha falado antes aqui, né? A gente não tem que estar brincando com tentação, não, minha gente. Não tente. Por quê? Porque você brinca e a investida do inimigo, ela fica mais eficiente, ela fica mais completa, né? Ele vai atraindo você, você vai ali aos pouquinhos, você vai se acostumando, né? Você vai pensando, né? Reconsiderando, não, só isso aqui, não, isso aqui só não faz mal, porque tá no caminho, né? Falta você dar outro passinho, e aí a coisa piora bastante, como a gente vai ver daqui para frente, né? Enfim, versículo 16. Eles foram a Balaão, aqueles mais importantes, né? Que a gente estava falando, e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipó, que nada o impeça de vir a mim, porque o honrarei com muita glória e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Veja bem, a intenção de Balaque estava muito clara, ele não escondeu. E aí, o que que ele diz? Venha, por favor, eu vou lhe encher de honra. E aí, quem é que atende um chamado desse? É quem está ouvindo Deus que disse: não vá lá. A gente já ouviu essa palavra. Deus falou a mesma coisa para Adão lá: não coma desse fruto. Aí vem aquele negócio: olha, olha, mais. E esse cara aqui, né, o Balaão, ele está pensando o quê, né? Nele mesmo, se ele considerar essas coisas que Balaque está falando, porque eu honrarei você com muita glória. A glória é para você, né? Você vai ter coisas que você deseja, que seu coração deseja, né? Mas eu quero que você lance uma maldição. A vontade de Balaque estava bem clara ali. E agora vamos ver o que que Balaão faz diante dessa segunda investida aqui, né? Versículo 18. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: Mesmo que Balaque me desse, olha que resposta bonita. Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora essa foi a boca, é o que a gente fala da boca para fora. Fiquem vocês também aqui essa noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. O que que você conclui desses dois versículos aí, minha gente? 18 e 19. Fale de novo. Se você não ficaria, não, eu ficaria na dúvida. Porque o que que ele disse? Ele disse que ele vai consultar o Senhor. Tá certo consultar o Senhor? Tá não. Tá, não. Por quê? Porque o Senhor já respondeu. O Senhor já disse claramente: é assim, assim, assim. Aí você diz: agora eu vou consultar o Senhor para saber o que que ele tem para me dizer. O que que ele tem para lhe dizer? Ele tem para lhe dizer: abre os seus ouvidos. Às vezes ele pode não lhe dizer nada também, assim, eu fico falando com Deus, eu não tenho resposta nenhuma, tal. Volta lá na última coisa que ele te falou e ver se você seguiu a última coisa que ele te falou, porque ele já te falou. E às vezes você está perguntando a ele se ele quer fazer um negócio diferente do que ele já falou que ia fazer, ou que eu faça uma coisa diferente do que ele já falou que eu devia fazer. Aí é assim, Senhor, tu mudasse de ideia, porque eu queria muito pegar essas honrarias aí, essa glória que Balaque me ofereceu. Então, vamos ver aqui, fica aqui de noite que eu vou investigar essa situação. Minha gente, isso aqui não é uma história que está aqui à toa, ela está para nosso ensino, ela está para nosso aprendizado. Você se coloque no lugar desse Balaão e você veja como você reagiria. Vamos ali numa palestra, a gente vai dar, eu vou te dar uma, tu vai dar uma palavra, não sei o quê, depois a gente vai fazer uma coleta aqui para alguma coisa que não devia, ou a gente vai fazer alguma. Minha gente, Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. E quando ele fala claramente, às vezes você está na dúvida, não sei se foi isso, né, que Deus fez, falou ali, tudo bem, consulte Deus de novo. Se você não entendeu o que Deus está falando, vá. Agora é o seguinte. Quanto mais longe você estiver de Deus, pior você vai ouvir.
Então, aproxime-se do Senhor para que você possa ouvir com clareza, sem ruído, sem interferência e, mais do que tudo, sem o desejo do seu coração. Essa é a interferência maior de todas, né? Assim, vou perguntar de novo, vai ver que Deus mudou de ideia, né? Será que a segunda resposta, né, de Balaão foi melhor do que aquela primeira que ele tinha dado? Olha, o Senhor disse que não, viu, minha gente? Ficar aí de noite, mas o Senhor tinha dito que não, né? É importante que a gente esteja atento e obediente à palavra de Deus. Deus não está para brincadeira com Satanás, não. Ele é muito claro, ele é muito eh, evidente, minha gente, porque a gente tem dúvida, a gente fica assim, ai, será que o mal é tão mal assim? E a Eva passou por isso, né? Ai, será que essa fruta aqui, Deus disse que a gente ia morrer, mas vai ver que não é, né? Vai ver que não é. Então, esse vacilo pode fazer você escorregar. Na verdade, é muita propensão, né? Tenha medo disso, porque você pode não cair aqui hoje ou amanhã, mas depois da manhã é mais do que certo, viu? Eu digo a você, porque você vai se habituando, né, com o mal, com a ideia do mal. Aí ele fica parecendo que é certo, ou meio certo, né? Não tem meio certo, não tem muro. O muro é do inimigo. Continuando aqui no versículo 22. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele, Balaão. Pera, ele disse, fiquem aqui essa noite e eu descobrirei mais do Senhor, né? Tem para me dizer. E aí no versículo 20, eu tinha começado errado de novo. 20, naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles. Olha, Deus dizendo agora, ele antes tinha dito não vá, agora ele está dizendo vá. Mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Veja bem, Deus tinha dito: não vá, não vá. Mas agora ele disse de novo, né? Olha, Deus, como é que é essa coisa aí, né? Será que é para eu ir mesmo, papapá? E aí Deus veio a Balaão e disse a ele: olha, esses homens vieram por causa da atitude dele, né? E aí Deus disse: agora vá com eles, mas faça só o que eu disser a você para fazer. Então, se você fizer o que eu vou dizer a você para fazer, vai ser uma beleza, mas tome cuidado, né? Agora você está no teste, a verdade é essa. E agora Deus vai mudar a situação, minha gente, de acordo com a vontade dele, porque Deus interfere nas coisas. E a gente vai acabar entendendo, né? Eu pensei aqui um texto em Romanos 8:28 para a gente. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, S bem maiúsculo, né? De acordo com o seu propósito. Então, isso aqui que está acontecendo vai servir para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você hoje estamos aprendendo disso aqui, eu espero, né? Porque é um alerta muito grande. Eu disse, vá com eles. Agora fique atento ao que eu vou lhe dizer para você fazer. E agora vem um ensino para nós. Agora sim, nós vamos para o versículo 22. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi. Ele, Balaão, foi para o lugar que ele tinha dito originalmente para ele não ir. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta, e os seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Balaão bateu na sua jumenta, porque a jumenta viu o anjo, saiu, e aí ele bateu na jumenta. 24. Então
O anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. Segunda vez que Balaão bate na jumenta. Versículo 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se, bichinha, debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Veja, a desobediência de Balaão fez dele um profeta cego espiritualmente. Presta atenção nessa mensagem, minha gente, porque não está escrito textualmente. Ele ficou cego espiritualmente. Mas é o que aconteceu. Até a jumenta estava vendo o anjo de Deus ali na frente, mas Balaão, supostamente um profeta que via as coisas espirituais, não estava enxergando. E tome bater na jumenta, porque a jumenta não vai para onde ele está querendo ir. A reação dele não é assim, ah, jumentinha, tá cansada. Ah, jumentinha, o que está acontecendo? Não, tome bater na jumenta. E agora? Vem uma coisa bem interessante. Isso aqui é a cara de Deus, minha gente. E vocês vão descobrir quando chegar na glória que ele é muito engraçado. Vê só o versículo 28. Diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta. Agora vai começar um papo aqui, presta atenção. Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Gente, agora Balaão aqui está numa discussão acalorada com uma jumenta. Vocês acham que ele surtou? Primeiro ficou cego, agora tá de papo com uma jumenta. Ele devia fazer, a jumenta tá falando, tem alguma coisa diferente aqui. Vocês estão percebendo que ele não achou aquilo nada estranho? Que a jumenta estava falando? Ele estava só assim, queria ter uma espada aqui para matar você. Ele não estava nem um pouco ligado. Vocês estão entendendo essa coisa assim? Ele estava gritando com uma jumenta e sem enxergar as coisas espirituais grandiosas, poderosas diante dele. Você já se pegou assim, sei lá, deitado na cama, reclamando da vida, falando na frente do espelho, vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou dizer aquilo outro. Minha gente, cuidado, porque os nossos olhos espirituais, eles podem ficar cegos. A gente precisa, sabe aquela coisa de tira as escamas dos meus olhos? Aquilo não é brincadeira, não. A gente muitas vezes tem cegueira. Até Paulo tinha sua cegueira espiritual e Deus tirou as escamas dos olhos dele para ele enxergar no momento certo, né? Que ele queria. Mas ali estava Balaão, um homem que Deus tinha dito: não faça isso. Eu disse, mas Deus, olha aí, o povo voltou agora com outra oferta, pá, o que é que eu faço? E Deus disse: vá. Mas agora ele está mostrando, você está cego. Você não está vendo nenhuma coisa que a jumenta tá vendo. E a jumenta está falando. E eu quero ver se você acorda ou não acorda com essa história daí, né? Será que a gente acorda? Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida. Versículo 31. Só Deus, minha gente,
pode abrir os nossos olhos espirituais. Só Deus pode abrir. Não tem, eu estou orando, eu estou aqui, eu estou acolá. Por quê? Porque há muita dureza no nosso coração, há muita altivez na nossa atitude, há muita a falta de entendimento de quem é Deus, que Deus é todo-poderoso, que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é bom, Ele é melhor do que as peças de ouro ou a glória e o prestígio que Balaque pode oferecer. É importante que a gente entenda que Deus é Deus, a gente trazer glória ao nome dele e, sobretudo, obediência e dependência dele. A gente precisa disso, e é isso que Deus está ensinando a Balaão aqui. Que olha, a mula, né? A jumenta estava vendo o anjo, mas você não estava vendo o anjo, e o anjo está dizendo aqui: olha, você bateu na mula, mas a mula livrou você, porque ele disse, né? Se eu tivesse uma espada, eu matava você. Agora o anjo diz assim: olha, se não fosse a mula, eu que tinha matado você e deixado a jumenta viva. Então é importante que a gente entenda que a visão de Deus pode ser um pouco diferente da nossa, na verdade, ela pode ser oposta à nossa visão. Cuidado, porque você pode achar que está vendo muita coisa, mas na verdade não está vendo nada. É importante a gente se ligar. Pense numa lição tremenda dessa jumenta aqui. E eu vejo, eu ainda quero falar para você o seguinte: olha, eu vi muito estudo a respeito disso, e os estudos estão sempre assim. Balaão era um falso profeta ou não era um falso profeta? Balaão era isso ou era aquilo? Minha gente, essa lição tem nada a ver com Balaão, tem a ver comigo e com você. Tem a ver comigo, com você. Você é esse profeta que acha que está com a bola toda, que está cedendo à tentação, que está ali murmurando das coisas ao redor, e enquanto o seu alvo é chegar ali, "Oh, por que você parou aqui? Porque eu vou chegar ali, eu e meus dois funcionários aqui, meus auxiliares, não brinque com as coisas de Deus." Versículo 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Eita, aquela palavra assim, né? A declaração. Isso aqui é um reconhecimento, isso aqui não é arrependimento. Presta atenção, porque eu ainda vou ler o texto. Mas eu já vou dizendo a você para ler com a lupa certa. Isso aqui é uma declaração de erro, não é uma declaração de arrependimento. Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se, olha o se, presta atenção no se, o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Versículo 35. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os oficiais de Balaque. Gente, é o que eu falei. Esse negócio aqui de pequei, né? Muitas vezes as pessoas declaram, né? Foi errado, mas às vezes é um foi mal, eu detesto, foi mal, foi, sim, foi mal. E daí? E daí? Tem gente que nem fala, nem reconhece. Alguém fala, você até diz assim: acho que eu fiz alguma coisa errada, mas nem fala foi mal, não fala desculpe, não fala coisa nenhuma. Fica ali, né? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. E aqui você vê que a fala de Balaque, perdão, de Balaão, é uma fala de quem realmente não tomou uma atitude. Ele diz: eu não percebi que você estava parado no caminho. É só isso, assim, ó, se eu soubesse, eu não tinha batido na jumenta, mas eu não sabia. Aí, o que que acontece aqui, né? Ele diz se, esse se fala tudo. Se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Veja, o coração de Balaque não estava alinhado de maneira nenhuma com o coração de Deus. Minha gente, essa é que é a coisa importante. Senhor, meu coração não está alinhado com o teu, perdão. Você disse para cá para eu ouvir, mas é esse negócio aqui, eu estou fazendo do meu jeito, eu não estou fazendo junto contigo, não estou fazendo junto com você, porque o teu anjo está aqui na minha frente e eu não estou nem enxergando. É importante que a gente não permita que o nosso coração se afaste do coração de Deus, porque o nosso entendimento, ele fica enevoado. A gente fica sem perceber as coisas ao nosso redor.
Se a gente der espaço para a carne, minha gente, a gente fica perdido. Veja o que diz 2 Pedro 2, versículos 15 e 16. Anota aí. 2 de Pedro 2, 15 e 16. Diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Qual é o prêmio que lhe tiraria dos caminhos do Senhor? O que é que você diz? Assim, olha aqui, eu vou lhe dar isso, né? Satanás fez isso com Jesus, né? Tome aqui a terra toda, eu lhe dou o domínio sobre a terra que me pertence, né? Porque ele tinha recebido do homem, e eu vou dar isso aqui a você para você não atrapalhar meu plano, né? Para você não cumprir aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus colocou para você fazer. O que é que pode tirar a gente do caminho? Uma boa oferta, um bom final de semana, não sei aonde, uma viagem, um título, um emprego, né? O que é que pode me desviar daquilo que Deus tem planejado para mim? Vamos para frente, caminhando para o final. Versículo 36. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro, ao prestígio, na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, por que não veio? Acaso não tenho condições de honrá-lo? Essa é fogo, né? Ele queria honrar Balaão. Aqui estou, respondeu Balaão. Seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Balaão está tentando se garantir aqui. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate Uzote. Versículo 40. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bemote Baal, de onde este pôde ver parte do acampamento israelita. Veja só, Balaque foi ao encontro de Balaão e recebeu Balaão com honrarias. Ele não deixou de dar um puxãozinho de orelha, porque lembra, estou pagando, estou pagando. E se eu não mandei você chamar urgentemente, ele falou, né? Porque você não veio. Porque a gente viu que Balaão estava indo, mas ele estava indo na mulinha dele com os dois ajudantes dele, né? Aí ele viu que ele estava chegando, foi lá, puxou a orelha, porque você não veio logo, né? Estou lhe pagando, será que eu não tenho condições de honrar você? E aí Balaque foi dizer, o Balaão foi dizendo assim, ó, eu não vou poder dizer a você alguma coisa que Deus não tenha me dito, já foi dando ali as coordenadas, né? Mas aí o que aconteceu? Balaão estava hesitando entre vou, não vou, faço, não faço, e Balaque estava investindo, investindo pesado. O que foi que ele fez? Ele matou, né, animais, fez banquete ali para honrar, né? A palavra diz que Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele, minha gente. As honrarias que ele tinha prometido, ele entregou ali. E aí, na manhã seguinte, o que aconteceu? Balaque levou Balaão para ver o acampamento israelita, porque ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito, né? Colocou aquele homem ali naquela situação. Balaão, ele foi muito bem recebido por Balaque, com honrarias que claramente ele gostava, né? E aí, nesse dia seguinte, ele estava olhando o cenário daquilo que Balaque queria que ele operasse.
ali, né? Você percebeu a divisão da mente de Balaão? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Ele foi lá, ele recebeu as honrarias. Ele podia ter dito: não, eu não quero nada disso, né? Vou fazer jejum, feito Daniel, quero comer essas honrarias. Não, eu não quero participar disso, mas ele aceitou aquilo ali. No dia seguinte, ele foi com Balaque para esse ponto de espia, né? Onde para ver aquele acampamento. E aí, Deus tinha dito a ele, já que ele não poderia lançar maldição sobre Israel, mas ele não disse isso a Balaque. Ele não disse isso a Balaque, ele disse só, posso falar o que Deus disser para falar, né? E aí, eu queria trazer uma palavra para vocês aqui, para a gente encerrar isso hoje. Tiago 1, 7 e 8. Ele fala assim da mente dividida, né? Ele diz, portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse esse encontro aqui, minha gente, de Balaque com Balaão, ele tem muito a ensinar a mim e a você a respeito de tomar uma atitude, sabe? Tomar uma posição, tomar uma decisão e não ficar assim, mas nesse dia aconteceu isso, mas eu estava cansada, mas não sei o que, a gente está sempre colocando, né, uma justificativa para alguma coisa que a gente não fez do jeito que a gente sabe que deveria ter feito ali. E aí é muito importante que a gente entenda que não pode flertar com o pecado, mas a gente vai deixar isso para frente, né? Essa história precisa ser muito bem destrinchada e detalhada para a gente permitir que ela permeie a nossa vida. A gente vai continuar essa conversa, né? Na próxima semana. Vamos conversar agora nós a respeito do que a gente viu até aqui. Vamos lá, povo. Cadê vocês com a história? Bom dia. Bom dia, Aninha. Minha filha, eu parei, viu? Fiquei no 34, não consegui adiante mais, não. Jesus, esse si aqui, sabe? Para mim foi uma revelação das revelações dentro da palavra do Senhor. Duas letrinhas. Realmente, você olhando para esse 34, você vê realmente o reconhecimento e não o arrependimento. E começou a vir muitas coisas, né, na minha vida aqui pessoal, realmente momento de reconhecimento e não de arrependimento, sabe? Isso é perfeito, você se deparar com duas letras que faz toda uma diferença. Lendo Isso aqui para o mim foi uma revelação 34 para o das povo revelações. acompanhar. Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Meu Deus, meu Deus. E Helena disse: se parece mal aos teus olhos, voltarei. Eu vendo ele aqui todo obediente, vendo a obediência, eu voltei, né? Mas olha antes do voltei, onde ficou aquela obediência entre aspas, sabe? Isso. Isso aqui, olhe, só tenho que agradecer a Jesus por essa abertura de olhos espirituais. É o que eu tenho dito, Senhor, afatar, que abra-se os meus olhos para que eu veja e seja livre, seja liberta e faça o correto como o Senhor nos pede. Eu quero Amém. agradecer ao Senhor nessa manhã por essas duas letrinhas aqui, com tantos desfechos aqui na minha vida pessoal. É Amém, isso. amém, Ana. Essa foi Ana Maria, provavelmente no vídeo não vai aparecer, porque ela está com a câmera fechada. Foi Ana Maria Nascimento. Aninha Cristina. Oi, Kátia, bom dia a todos aí. Nossa, eu fiquei apegada a essa história aí de Balaão e tudo, né? Fiquei morrendo de pena da jumenta, coitada. Mas assim, eu queria falar, né? Uma coisa que me chama a atenção é assim, o temor dos homens, né? Eu escuto muito isso, né? Eita. Ai, A gente ele está pode dizendo.
Muitas Quem está vezes dizendo que hoje. travou, tinha travado para mim também, mas eu fiquei caladinha porque podia ser só eu. Vai, Ana, repete, Aninha, vem para trás um Tá, pouquinho. eu vou tirar a câmera, fica melhor, pronto. Vai. Esse texto me falou muito hoje sobre a questão do temor dos homens, né? A gente precisa aprender e viver isso, agradar primeiramente a Deus e não aos homens. E muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, ou vão fazer, ou isso, ou aquilo, e paralisa, né? A gente tira a gente do nosso propósito, daquilo que Deus quer que a gente faça. Todos nós aqui somos profetas de Deus, né? Todos nós aqui somos boca de Deus. Então, às vezes o presente não é nem algo assim material. Eu vou lhe dar um presente, um ouro aqui, um boi ali, uma vaca ali. Não. É coisa que pode satisfazer o meu ego, né? Uma honra, um cargo, uma recompensa. Então, a gente está sempre pensando mesmo assim, poxa, eu vou fazer isso porque eu quero agradar a Deus, independente do que eu vou receber, independente até se vai desagradar os homens ou não, né? Então, isso é um desafio muito grande para nós no tempo de hoje. E outra coisa, resumindo rapidinho, eu fiquei pensando assim, quantas jumentas precisam colocar assim, na frente de várias, sem julgamento, mas quantos profetas hoje na igreja, toda a igreja, eu estou falando assim, no universo, né? Quantas pessoas que se levantam, os falsos profetas, né, até, mas profetas mesmo que se curvam diante de honrarias humanas e perdem a honraria maior que a coroa de glória que já está reservada para nós, né? Então, que a gente possa realmente estar sondando o nosso coração meu Deus, essa palavra foi muito impactante, assim, de sondar o nosso coração realmente e se arrepender, né, verdadeiramente, sondar. Deus, por que eu estou fazendo isso? Deus, que eu possa ouvir somente a tua voz e obedecer e rejeitar todo o temor de homens, né? Amém. Isso. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo, Aninha. Meu Deus. Vamos embora, Pri. Tua vez agora. Bom dia a todo mundo. Gente, cada domingo é de fato um mergulho, né? E hoje, para mim, que traz são duas coisas importantes assim nessa leitura. A primeira é que nem toda permissão de Deus é aprovação, né? Ele deixou, sim, Balaão ir lá, mas você vai, mas para dizer o que eu quero que você diga, para fazer o que eu quero que você faça, né? Então, às vezes a gente insiste, né? E Deus, ele permite que a gente siga, às vezes, o caminho que a gente quer, mas para a gente aprender a confiar nele e não na vontade da gente. Então, às vezes a gente fica insistindo, sabe, em algumas coisas e Deus faz, tá bom, siga, mas lá no final é a minha vontade e não a sua, né? Então, isso para mim saltou muito aos olhos essa questão e também a questão da falta de posicionamento de Balaão, como você falou, inclusive em alguns pedaços ali, que Deus disse, ó, eu não vou não amaldiçoar não, mas você quer ir? Você vai. Mas vai para meu posicionamento. E em nenhum momento, como você falou, ele chegou lá e disse, ó, não, Deus não quer, Deus não vai. E é feito a Aninha, é feito a Aninha falou. Às vezes, por medo da gente pensar assim, o que é que os outros vão pensar? A gente não posiciona pela palavra, né? A gente tá ali presente, estudando, vendo a palavra, em íntimo com Deus, mas se posicionar na palavra dele também faz parte. E é parte principal disso, né? Para a gente conseguir no propósito dele para a nossa vida. Então, essas duas coisas hoje me saltou muito aos olhos, de que ele permite, mas a permissão das vezes dele não é aprovação, e a questão do posicionamento, a gente se posicionar em meio à palavra dele. Amém, né? Nada de mente dividida. Por aí, isso mesmo. Larissa. Lari. Lari, teu microfone está fechado. Desculpa, ficou mudo por conta do carro. E aqui, de repente, ficou mudo. Bom dia, bom dia. Não podia deixar de interagir, né, numa situação dessa, porque até a mula fala, eu tenho que falar também. Isso vai para todo mundo aqui, ó. Até a Isso vai Amanda para todo falou, mundo viu? aqui, até a mula fala.
Ai, Kátia, hoje o que me ressalta assim é que assim, a luta espiritual sempre existiu desde cedo. Você vê Jesus, o inimigo lá mostrando os altos montes, né? E é como se assim, você quer ir por aqui ou você está firme em Cristo. E assim ele também foi levado aos altos montes, como se fosse assim, ó, tu pode dominar sobre isso, né? Então, assim, como a gente é constantemente, e a Bíblia mostra tão claro como a gente é tentado por poder, como é que a gente é tentado por ter a glória para a gente e não a glória para Deus, né? Então, assim, e como isso nos cega espiritualmente. Eu acho que para mim, assim, parece aquelas novelas mexicanas, né? Quando você vai lendo, sim, é um negócio tão E forte, tem assim, muito e mais, é né? A tão gente vai ver na claro. semana que vem. Eu fiz questão de fazer isso bem, né, degustação, porque tem muito mais aprendizado por aí com essa história de Balaão, viu? Não, não, não. Eu não vi nada. Não sei se alguém ouviu alguma coisa depois que eu falei. Porque você, no fundo, a gente sabe, porque o Espírito Santo que está em nós. Eita, melhorou, Melhorou agora. Ouvi, melhorou. Começa de novo. melhorou, ouviu? Sim, Ou agora. não? Estou ouvindo agora. Apaga a tua câmera, Larissa. Não, o que eu ia fechar é assim, como a gente gosta de se iludir, muitas vezes é ilusão. É como se tudo fosse ilusão. É uma ilusão, né? Você. Deixa eu ver. Tá ruim, tá ruim. Vá adiante, porque eu acho que depois que entrou, depois melhorou, não. Não. Melhorou agora. Vá, fale agora, sem a câmera. Melhorou. Não, era só para falar da questão da ilusão, que na realidade tudo acaba sendo ilusão. Você, né, fica completamente fora do que Deus tem para você. Porque você se ilude, né? A vida é mostrada e você é tentado pelo poder, pela glória, né, pela fama. E acho que a Aninha também trouxe o que eu, assim, você querer agradar homens e não a Deus. Então, acho que isso, para mim, ficou muito, muito claro. Pois Que Deus é. E ter abençoe os muito desejos do bom seu hoje. coração também, né? Ele ficou ali, Com certeza, ó. ressalta, né? É isso mesmo, minha gente. Vamos ficar atento, né, para essas tentações que vêm aí e checar o nosso coração, né? Cuidado, lembra aí do que Tiago falou, né? Pastorzão, vamos nós. Cadê você? Vamos lá, bom dia, gente. Bom dia. Tá cortando muito, não sei se era só para mim agora aqui ou se estava cortando aí, mas Tava as cortando últimas falas cortaram bastante, é bastante. porque as meninas estavam na rua, né? Todo mundo a caminho do culto, a hora de chegar, 9 Eu horas. também, estou correndo, eu tô correndo também, estou chegando. Olha, bom, muito bom, né? Muito obrigado, Kátia, faz a gente entrar no texto, né? Dá uma sensação de entrada aí, de mergulhar no texto. E, sem dúvida, como foi falado aí, traz essa clareza para uma interpretação e dá desejo de a gente é, ir mais fundo na história. Né? Muito obrigado. Vamos orar aqui. Eu estou aqui já chegando perto da igreja, e, né? Bem atrasado já também para chegar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos revela nas pequenas coisas, em pequenos momentos, mas de grandes experiências. Tua palavra nos traz grandes experiências. E é isso, Pai, é muito importante. Pô, muito obrigado por essa liberdade que temos diante da Tua palavra. Obrigado por essa manhã e pela vida de cada um dos teus filhos, todos os filhos que estão aqui, Pai, diante desse momento. Queremos viver a plenitude da Tua presença e a Tua palavra é essencial para vivermos a Tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Nos encontraremos aí nas celebrações. Beijo. Amém. Tô chegando também. Daqui a pouco eu tô lá. Fique em casa hoje, mas não Amém. veio. Bom domingo. Boa início de Amém. Estou semana. Amém. aqui esperando vocês. Tá joia. Tchau. Beijão, Amém. povo. Deus abençoe.